Alexandre de Moraes acaba com a decisão do Legislativo, colocando esse poder eleito pelo povo à margem, deixado de lado, como mero coadjuvante. Enquanto isso, Lula vetou uma decisão do Legislativo, batendo de frente com o Congresso e novamente escalando a briga. Outro ponto, a Câmara aprovou uma pauta-bomba para o governo. E o Senado aprovou também a PEC dos precatórios, colocando mais pressão ainda nas contas públicas. A verdade é que o Brasil cansa e nós pagamos com inflação. O cenário é extremamente complicado e as consequências econômicas são brutais. Vamos falar a respeito. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e sócio da Aquavera Investimentos. Estou há 19 anos atuando no mercado financeiro e hoje comento a parte política e econômica no time do 3 em 1 da Jovem Pan. Portanto, é extremamente importante que passemos por um ponto de reflexão, que as pessoas comecem a entender o processo que está acontecendo no Brasil. Se esse vídeo te faz refletir, te traz ideias novas, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, deixe joinha que isso ajuda o YouTube a distribuir esse tipo de conteúdo. Bom, sem mais delongas, vamos aos pontos que eles são extremamente importantes a serem mencionados. Em meio a tudo isso que está acontecendo, uma casa de análise estrangeira, a BCA Research, falou que o Brasil não compensa o risco, que a dívida pública continuará crescendo, mesmo se em 2026 tivermos um governo de centro-direita, e que o Brasil crescerá menos do que os seus pares emergentes. Falaremos mais a fundo sobre isso porque eu venho batendo nessa tecla. O primeiro ponto a ser enaltecido de ontem é que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, vetou a decisão do Congresso de não permitir o aumento do IOF. O IOF é um imposto sobre operações financeiras que encarece toda a cadeia produtiva. Diferente do que a esquerda falou, que apenas os ricos ou quem viaja paga IOF, não. O crédito que as empresas tomam tem incidência desse imposto. Portanto, quando o crédito fica mais caro, toda a cadeia produtiva também encarece, colocando o produto mais alto que o seu preço na ponta final, portanto trazendo mais inflação em meio a um cenário extremamente instável que o Brasil está. Falamos agora aqui da parte econômica, mas aprofundaremos mais nos outros pontos. Pois bem, o IOF é o único imposto que o presidente, no caso o Lula, pode subir por decreto. Portanto, ele subiu, o Congresso, eleito pelo povo, o representante do povo, vetou esse aumento. Por que vetou? Porque o IOF é um imposto extrafiscal, ou seja, ele não pode ser usado para fins arrecadatórios, que é justamente o que o governo precisa. Como ele não corta gastos, ele precisa aumentar os impostos e já estamos até aqui, não aguentamos mais pagar os impostos. Ele aumenta os impostos para aumentar a sua receita para conseguir fechar as suas contas e mesmo assim não tem conseguido. Portanto, o Congresso vetou o aumento do IOF, uma vez que claramente tem fins arrecadatórios, o próprio governo assumiu isso, e nesse interim vem Lula e fala que sem o judiciário ele não consegue governar. Ora, então ele realmente assumiu que ele não é a favor de uma democracia. E de fato não é. Ele é um revolucionário comunista. Sabemos disso. Que criou um personagem, o Lulinha Paz e Amor lá atrás, e o seu projeto de poder vem sendo concretizado. O judiciário, portanto, autorizou que o imposto seja assim elevado. O que já está valendo novamente. E pior, retroativamente. Se ao longo desse processo você fez uma operação de câmbio, foi o meu caso, com os meus clientes, mandando dinheiro para fora, nesse interim que estava esse imbróglio e essa briga entre os três poderes, eu vou ter que pagar, você vai ter que pagar, todos nós pagarmos o imposto retroativo. Olha só a falta de segurança jurídica institucional e consequências econômicas, inclusive para as instituições financeiras, que terá que recalcular todas as operações e os impostos devidos nesse período de imbróglio entre os três poderes, que sentam em volta de uma mesa, com uísque importado, com charuto cubano, financiado por todos nós, pagadores de impostos. Mas isso é só um ponto. A verdade é que no Brasil até o passado é incerto. O pior, essa decisão não resolve a trajetória da dívida pública. Uma dívida crescente, porque os gastos obrigatórios estão comprimindo os gastos não obrigatórios,
que já representa menos de 10% do orçamento, os gastos obrigatórios crescentes, o próprio governo assumiu que a partir de 2027 não tem mais dinheiro dentro dos gastos não obrigatórios para manter a máquina pública funcionando. E nós falamos isso há 2 anos, uma vez que é uma matemática simples, dado o incremento dos gastos públicos. Quando chegamos nesse ponto, a trajetória da dívida crescente, o mercado exige mais taxas de juros, que estrangula a economia, que encarece mais o crédito e, portanto, a economia vai desacelerando, justamente em linha com o que a BCA Research falou. Temos que mudar a trajetória da dívida, caso contrário, a moeda perde valor e nós pagamos com inflação. Basta olhar, desde 1º de julho de 1994, primeiro dia de circulação do Plano Real até hoje, nós já perdemos 88% do nosso poder de compra. O que R$100 comprava, hoje compram basicamente R$12. Portanto, falta de segurança jurídica, institucional, para fins arrecadatórios e não resolve o problema da dívida e nós pagamos com inflação. Sem contar o ponto que o legislativo, eleito pelo povo, simplesmente vem perdendo a sua função no Brasil, porque o executivo, em conluio com o judiciário, tomam decisões e nós temos que pagar, aceitar e nos calarmos. Caso contrário, podemos ser punidos da forma como eles querem, inventando muitas vezes a Constituição. Olha a inconsequência e responsabilidade e a falta de segurança institucional, jurídica e econômica que nós pagamos e que o Brasil vive. Em meio a tudo isso, novas decisões aconteceram também ontem. Por exemplo, a PEC dos precatórios, que foi aprovada em primeiro turno pelo Senado e o segundo turno será votado após o recesso. Ou seja, precatórios são aquelas dívidas judicializadas em que União, estados e municípios têm que pagar. O governo vem pagando, isso em todos os governos, pagando precatórios por ano. Na média, 50 a 60 bilhões por ano. No governo anterior, o mesmo STF, sendo protagonista na vida brasileira, permitiu que o pagamento desses precatórios fossem feitos por fora da regra na época do teto fiscal e agora por fora da regra do arcabouço fiscal. O que isso significa? Que o governo paga os precatórios, mas isso não é contabilizado dentro da regra do arcabouço fiscal para fins de análise do déficit público. Só que não entra na conta do déficit público, mas entra na conta da dívida, porque o governo precisa gastar. Não importa se você coloca o gasto na linha A ou na linha B. Um gasto maior significa maior incremento da dívida pública, portanto, maior perda do poder de compra do nosso dinheiro. E o que foi aprovado, se vier se concretizar, é que o precatório, que a partir de 2027 deveria já entrar na conta do arcabouço fiscal, os pagamentos, agora não mais entrará a partir de 2027. A partir de 2026, entra apenas 10% na regra do arcabouço. Ou seja, até completar 100%, o governo ganha 10 anos adicionais para ter mais espaço dentro do orçamento, pagando os precatórios por fora do orçamento. É claro que a dívida pública continuará crescendo. Isso abriu um espaço fiscal de 12,4 bilhões nesse ano, que o governo vai usar essa folga orçamentária para pagar a licença maternidade para trabalhadoras autônomas, que também foi reconhecida pelo STF, sempre ele na nossa vida. O pior, isso também não resolve a trajetória da dívida pública. Pior, ela piora a trajetória da dívida pública, porque o pagamento continua sendo feito, mas não dentro da regra. Portanto, dirão que o déficit é, digamos, 100, quando o déficit é muito maior, porque eles estão incluindo determinados pagamentos que, por regra, deveria ser incluído dentro da regra do arcabouço, mas fazem por fora. Inclusive, isso já está documentado, e desde que ele voltou ao poder no Lula 3, já tem uma estimativa de que esses gastos que eles colocaram por fora do arcabouço já ultrapassam 300 bilhões de reais. Ou seja, mais dívida pública, mas adoram dizer que o déficit está quase sendo cumprido. Mesmo depois deles criarem a regra inexequível do arcabouço fiscal, natimorto, mudou a regra 2 vezes, não conseguiu cumprir nenhuma vez até agora a própria regra que ele criou e mudou 2 vezes, mas eles dizem que estão chegando perto. Inclusive, a Simone Tebet, ministra
que falava as verdades quando estava concorrendo, ou seja, que o governo do PT historicamente é corrupto, mas agora, obviamente, aceitou um ministério desde que o Lula voltou. Ela diz que essa aprovação permite que o governo cumpra o orçamento sem mudar a meta. Cortar gastos, não. Mudar a meta, eles podem tentar. Ou achar maquiagens de gasto, porque aí não precisa mudar a meta, uma vez que os gastos são contabilizados fora do orçamento. Mais um ponto relevante: a Câmara aprovou uma pauta que inclui um crédito subsidiado de 30 bilhões de reais para o agronegócio com verbas de petróleo do pré-sal. Agora o texto vai à aprovação no Senado. Mas veja bem, lembra no primeiro tema que eu mencionei que o Alexandre de Moraes escanteou e hoje parece não ter mais funções, o Congresso eleito pelo povo? Eles também não são bonzinhos. Muito pelo contrário. Mais crédito subsidiado é mais dívida pública. E obviamente vocês vão lembrar que o mesmo Congresso, a Câmara, aprovou um aumento de 513 deputados para 531, aumentando os gastos anuais por volta de 150 milhões. Ou seja, quando ele fala que o governo tem que cortar gastos, que de fato tem, é extremamente urgente e necessário, ele vem e pauta e aprova o aumento do número de deputados. O Brasil tem hoje o maior custo por político pela renda média da população, 528 vezes, muito acima do segundo colocado, que é a Argentina, quase 3 vezes maior. Pasmem, e mesmo assim eles querem aumentar o número de deputados, como se o problema fosse a falta deles. Ao invés de discutirmos o aumento, que tal debatermos e refletirmos a respeito da diminuição radical desses números, desses parasitas burocratas que tomam grande parte daquilo que nós produzimos. Ao invés de falar que o mundo não taxa dividendos, quando nós pagamos a maior taxa de imposto, uma das maiores taxas de impostos do mundo, mas isentamos dividendos, que tal debatermos para todo mundo isentar dividendo e mudarmos uma reforma tributária de verdade, onde há uma diminuição do Estado e nós não tenhamos que trabalhar 5 meses por ano para sustentar essa classe parasitária. O debate é ao contrário, mas a narrativa entra na gente e fica claro que grande parte das pessoas dizem: ora, o mundo faz assim, então devemos fazer. Que tal então levantarmos a bandeira de sermos eficientes? Para isso, obviamente, o PT e o controle não podem estar no governo, porque afinal temos revolucionários que querem puramente o poder pelo poder. E para mostrar que o legislativo, que foi escanteado nessa falsa democracia brasileira, mostrando mais uma vez que eles não são bonzinhos, essa aprovação desse aumento do crédito subsidiado de 30 bilhões ao agro que eu mencionei, veio logo depois que o Lula vetou o aumento de número de deputados de 513 para 531, para obviamente ele ficar bonito na foto, tentando aumentar a sua popularidade com a população, jogando a bomba no Congresso. Então o que eu quero dizer é que veja que não há bonzinhos. Lula não vetou pelo fato de querer cortar gastos públicos, porque ele é um gastador contumaz, gasta muito e gasta mal, e compra votos de todos. A Câmara, que defende que o governo corte gastos, mas quer aumentar os gastos dela e aumenta o subsídio, que todos nós pagamos com mais inflação, uma vez que o Estado se endivida para dar crédito subsidiado. Tudo isso piora a trajetória da dívida pública. E o governo nessa semana, de fato, assumiu que há uma piora na projeção do déficit e, consequentemente, da dívida pública. Ou seja, nós pagamos com mais inflação. Também o Lula veio a público ontem e falou que quer utilizar os bancos públicos para dar mais crédito subsidiado, mais endividamento para controle das pessoas e compra de votos direta e indiretamente. Veja, não há bonzinho. Nós assistimos aqui estagnados, estarrecidos com tudo que acontece no Brasil. O único caminho, de fato, é refletirmos. Por isso que eu falei para vocês. Compartilhem o vídeo, entrem na comunidade Liberdade Sem Fronteiras, que nós debatemos isso diariamente no WhatsApp, fora todas as horas que tem ali de conteúdo para entender esse processo político e econômico. Em meio a tudo isso, também é aprovado o crédito extraordinário pelo STF para pagar o roubo do INSS, que a mídia também já não fala mais absolutamente nada. E para finalizar, tem um livro aqui que chama Direito, Legislação e Liberdade, escrito por Hayek, Prêmio Nobel de 1974. Ele debate e mostra claramente, e deixa para sua reflexão, que a sociedade é basicamente dividida em dois:
Em uma parte, tem os políticos profissionais, incluindo a categoria de lobistas. E do outro lado, um eleitorado basicamente passivo, descomprometido, inativo e frequentemente desinformado, que é facilmente apreendido e se torna escravo. Pense nisso. Seguimos.